Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos começando a apresentação de mais uma live Gotas de Orvalho. E nesta manhã de quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021, estamos aqui para dar início à apresentação de um trabalho que é feito exclusivamente para a exaltação do nome do Senhor. Esse tem sido o nosso objetivo desde um ano atrás. Exaltar o Senhor, reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, a sua misericórdia, o seu amor infindo, a sua graça que nos acolhe, que nos alcança e que nos enriquece com os seus valores espirituais. E nós convocamos a todos para esses momentos de meditação, de reflexão, esses momentos de muita alegria na presença do nosso Deus. A Ele, portanto, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo tributo e ações de graças. Ele que é o grande merecedor de toda a nossa adoração. E vamos à nossa meditação nesta manhã de quinta-feira, para que assim a nossa alma seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Onde quer que você esteja, nós vamos estar juntos, buscando o conselho de Deus e a sua santidade. E a nossa meditação continua na visita que o sogro de Moisés fez para ele durante a caminhada no deserto. E, num primeiro momento, aquela chegada de Jétro foi de muito valor. Ele era um homem devotado, era um homem voltado para os bens espirituais, e ao colocar diante do Senhor um sacrifício ou sacrifícios e holocaustos diante do nosso Deus, ele adora ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, Arão, os oficiais do povo de Israel vieram para estar diante do Senhor naquele sacrifício que Jétro ofereceu ao nosso Deus. A Bíblia registra que no dia seguinte, após aquele gesto de comunhão e de gratidão por parte de Jétro, no dia seguinte ele foi observar a movimentação feita por Moisés em relação ao povo que era orientado, guiado pelas mãos de Moisés.
E ele observou que Moisés estava diante do povo, atendendo ao povo, desde a manhã até ao pôr do sol. Ele era um homem que sabia administrar e sabia trabalhar, sabia administrar especialmente as dificuldades do povo com quem ele tinha relacionamento. E ele observa que Moisés passa muito tempo sozinho, cumprindo uma tarefa que poderia ser dividida, compartilhada com outras pessoas que fossem previamente escolhidas para aquele caso. É essa uma questão muito interessante no que se diz respeito à vida de um líder. Ele não pode fazer tudo sozinho. Ele não pode fazer tudo sem a participação de outras pessoas que tenham os mesmos objetivos, os mesmos ideais, que procure compreender as entradas e saídas que nos levam a um trabalho profícuo e abençoador. Meu irmão e minha irmã, o que nos chama a atenção nesse começo de observação da parte de Jétro para com Moisés é o comportamento do próprio Jétro. Quando ele viu aquela situação, o texto diz que desde a manhã até o pôr do sol, Moisés estava lá sentado. Um homem de 80 anos estava diante do povo durante o dia inteiro para ouvir, como disse o próprio Moisés, quando eles têm algumas questões, vem a mim, e questão no meio do povo não faltam. Quando eles têm algumas questões, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis, que naquele momento ainda não tinham sido estabelecidas, mas o que Moisés repassava para eles deveria ser algo muito consistente que manifestasse especialmente o caráter de Deus, para que este caráter fosse também manifesto na vida daqueles homens no deserto. Então, Jétro, ao observar aquilo, ele não faz uma censura a Moisés. Ele não acha que a experiência dele, Jétro, fosse melhor do que a experiência de Moisés. Se Moisés tinha 80 anos, ele já era um homem de uma idade bastante avançada. Ele era o sogro daquele senhor de 80 anos que estava naquela situação. Na verdade, as experiências de Jétro eram bem maiores. Ele estava na direção de um povo como sacerdote há muito tempo antes. Ele tinha muito mais bagagem
ele tinha muito mais experiência devido ao tempo decorrido que ele tinha diante do seu povo. Mas Jétro não se coloca como o ó da bolotinha, que é o que acontece muito com as pessoas. Elas sabem juntar uma palavra na outra e já pensam que são estrelas. E estrelas com luz independente, com a própria luz, que vai brilhar mundo afora. E o brilho vai impressionar a todo mundo. O que essa gente pensa é de impressionar. Puxa, que coisa! E elas fazem tudo para que o brilho apareça. Que brilhem, mas que ofereçam algum bem, algo de concreto, que a gente não pode viver. A gente já disse isso aqui, e vocês podem perceber e confirmar, de acordo com o que a gente lê no livro, de acordo com as experiências daqueles que viveram antes de nós, de acordo com o conselho de Deus. A gente não pode viver nas nuvens. Não tem como. Porque viver nas nuvens é uma fantasia que não se sustenta quando o vento balançar. É uma fantasia. E a vida, minha gente, a vida não é uma fantasia. A vida é uma realidade e dura. A vida é uma realidade e consistente. A vida é uma realidade e exigente, que tem que viver no contexto da sua realidade. Você não pode viver uma vida real em um clima de fantasia. Você não pode viver uma vida de fantasia em um clima real. A vida exige consistência para que ela tome posição em relação aos desafios da própria vida. Jétro era mais experiente, era mais idoso, tinha mais tempo de serviço prestado, conhecia melhor os caminhos da administração com o povo, mas não se atreveu a censurar a Moisés. Ele achou que se adicionasse as suas experiências às experiências de Moisés, ele contribuiria muito mais e melhor com o que Moisés estava fazendo. E ele estava certo. Ele achou que se pudesse contribuir com alguma orientação, algum conselho, alguma direção com Moisés, ele estaria fazendo muito melhor e muito mais, um bem maior a Israel, como de fato fez, especialmente um bem maior a Moisés, que a partir dali, daquele encontro, daqueles conselhos que ele deu para Moisés,
a partir daqueles momentos de comunhão, de troca de experiências, de conselhos vividos e emitidos para que Moisés pudesse caminhar. A situação foi bem outra, diferente. Se a gente não faz a diferença com dons que Deus nos deu, se a gente não faz a diferença com bens colhidos na presença de Deus, porque andar com Deus tem o seu preço também. Andar com Deus é muito bom, mas tem também o seu preço. É tanto que alguns dizem que Deus estabeleceu o modo de andar ao lado dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó especialmente. Abraão, Deus andou com ele, tendo como suporte para sustentar a Abraão a fé. Abraão foi um homem de fé. Isaque, Deus usou a obediência. Isaque vai andar ao meu lado à base da obediência. Agora, com Jacó, Deus resolveu andar com Jacó no corpo a corpo. E isso significa que Jacó enfrentou muitas dificuldades para andar com Deus. Não por causa de Deus, mas por causa dele. O corpo a corpo, o dia a dia, as experiências que sofrem as suas mutações, são as mudanças constantes e diárias, permanentes, que Jacó sofreu. Isso por causa da sua teimosia, por causa da sua valentia, porque entre eles, os três citados, Abraão, Isaque e Jacó, Jacó foi o mais afoito. Era determinado ao extremo. E o Senhor disse: você vai andar comigo no corpo a corpo. E Jacó pagou um preço sem igual. Nunca os demais tiveram experiências tais aquelas que Jacó viveu. Então, o Jétro aqui chama a atenção de Moisés não para lhe dar algumas reprimendas, mas para compartilhar o que ele tinha, o que ele sabia, o que ele sentia. E eu costumo dizer que quem sabe não se apressa em censurar a quem não sabe. Quem tem alguma coisa no reservatório vai usar em benefício de quem não tem, e não esnobar o que não tem. E o bom é que os homens a quem Deus levanta para o serviço da sua causa são necessitados deste apoio incondicional de alguém que tem alguma coisa para oferecer. Olha, amanhã a gente continua a meditar.
Vamos agora orar, colocar os irmãos e irmãs diante do altar de Deus. Vamos estar diante da sua presença através da oração da fé. E a gente coloca o nome da irmã Maria das Dores Costa, Maria das Dores, Maria Feitosa, Antônia Gomes, Ana Célia, Saúde Lopes, todas aqui na cidade de Apodi. Deus abençoe e continue. Amanhã a gente espera a participação de vocês. E também a nossa irmã Rita Daniel, aí em Aroeira d'Água. A irmã Jacilene Noronha, aqui em Apodi, Mara Rebouças, Keila Cimeia, em Apodi, Nicélia Lima, em Apodi, Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros, Evangelista João Bosco de Lima, Deus abençoe. Ao diácono Pedro Pinto, que pede oração pelo irmão João Batista, que se encontra em estado grave. Alguém que ele disse que ele é membro da Assembleia de Deus em Brasília, aqui em Brasília. Bom, é o João Batista, ele pede oração. A gente não sabe quem é, mas vale a gente orar pelo João Batista. E Deus, que é soberano, vai entender a nossa oração. Presbítero Genilson Paiva, na comunidade de Santa Cruz, diácono Messias Lopes, em Serrinha do Canto, município de Serrinha dos Pintos, Deus abençoe. Jailda Fernandes, em Severiano Melo, Raimundo Amarinho, no Rio Novo. Silvia Alves, em Sororoca. Maria Leide, em Cruz de Almas, aqui em Apodi. Deus abençoe. Continue acompanhando a nossa live, minha irmã. Deus abençoe ricamente. Temos quem mais ainda? Pastor Arthur Batista, aqui na cidade. Arivanilza Germano. Estávamos sentindo falta em Arivanilza. Deus abençoe a você e toda a sua família. Diana Holanda, aí no Encanto, ela e o esposo, pastor Alexandre. Maria Anísia, mora em Apodi. A irmã Maria Anísia, conhecida entre nós como a irmã Branca, né? Maria Anísia ninguém vai saber, como eu, quando vejo o nome. Vânia Lúcia, a irmã Vânia Lúcia, aqui em Apodi. Vanúzia e Maria Valdete, essa dupla que está em todas as nossas lives. Deus abençoe. Janaína Fernandes, em Sororoca. Damares Gomes, em Apodi. João Paulo Filho, aqui em Apodi. João Paulo, Deus abençoe por causa da bondade do Senhor. Temos também Alzeneide Ercina, em Sororoca. Ela e o pastor Maestro, ontem à noite lá no culto de gratidão, na comunidade de Santa Rosa 2, encontramos esses irmãos e é sempre confortador encontrá-los. Gente que sempre anima com a sua presença, viu? Deus abençoe. Temos Luiz Fernandes Alves. Luiz Fernandes Alves. Onde é que mora Luiz Fernandes Alves? Não temos informações adicionais
acerca do Luiz Fernandes. Mas a gente agradece, Deus abençoe, continue acompanhando a nossa live e você será enriquecido. Assim, ele mora em Olho d'Água do Borges. Olho d'Água do Borges, é da igreja lá. Deus abençoe o nosso irmão, no nome de Jesus. E vamos agora ao momento da oração da fé. Ore comigo assim: Pai Celestial, nós continuamos diante do teu altar, continuamos diante da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia. Estamos nós prostrados diante da tua face, diante da tua misericórdia, que nos assiste, que nos guarda, que nos enche de prazer, que nos faz viver na dependência do teu Espírito, orientados, guardados, protegidos pela tua mão misericordiosa. Abençoe os que estão em contato conosco, onde quer que se encontrem. Meu Deus, estende as tuas mãos e ajuda-nos a ficar diante da tua presença, diante do teu altar. Abençoe os que estão enfermos e necessitados. Guarde a cada um por causa da tua misericórdia e da tua bondade eterna. Tu és o Santo de Israel. Renova o nosso coração. Ajuda-nos a estar diante da tua grandeza e soberania. Abençoe o teu povo, as atividades da tua igreja. Estende as tuas mãos para curar, para renovar, para erguer, restaurar. Concede que o teu Espírito trabalhe em favor de tantos homens e mulheres. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Olhe, compartilhe a live e vamos anunciar, vamos espalhar a boa nova da salvação com outras pessoas que precisam igualmente a nós de ouvir o conselho de Deus a cada dia. Deus abençoe. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.